Qual ETF de renda fixa pré-fixado é melhor? Será que existe um melhor? Essa é a série de vídeos que eu estou cobrindo todos os ETFs de renda fixa da B3. Nós já passamos por uma comparação geral ETFs versus Tesouro Direto. Já falamos aqui sobre os IPCA+, tem um vídeo de simulações apenas com várias carteiras e várias conclusões. E hoje eu quero falar sobre os pré-fixados, mas antes eu quero falar aqui sobre esses dois ETFs aqui que entram como renda fixa, que eles na realidade são meio alternativos e operando taxas, tá? O que quer dizer isso na prática, que é um pouquinho complexo, mas eu quero só comentar para vocês porque a série vai passar por todos os ETFs disponíveis, tá bom? Então, basicamente tem dois ETFs aqui só de operando taxas, beleza? Um deles é o BDAP11, que você basicamente está operando ali a taxa do IPCA+, né, uma taxa de juros real. E o outro é o Fixa11, que você está operando ali uma média das taxas ali da taxa DI, né, daqueles contratos futuros de DI de 3 anos. O Fixa11 eu vou comentar já aqui nos renda fixa, porque ele tem um comportamento praticamente igual de títulos públicos, tá? Mas o BDAP11, só para não passar batido mesmo, em respeito aí à minha promessa, o BDAP11 aqui, ele basicamente é um ETF que pega aqui esse índice, tá? O IDAP5 da B3, tá bom? O que é esse índice? Basicamente aqui o DAP5 aqui da B3 nesse índice, ele é aqui uma carteira teórica de contratos futuros elaborada de acordo com alguns critérios, tá bom? São contratos futuros aqui, ó, de cupom de IPCA, tá? Que é o contrato DAP, né? DAP. Cara, isso aqui tem uma metodologia bem complexa lá, ele vai pegar os próximos 5 anos, vai pegar aqui ó, vencimento em maio, agosto, mas em resumo aqui para vocês, esses contratos futuros eles servem aqui ó, contra uma ferramenta aqui de proteção contra flutuações de taxa de juro real, tá? Então é como se você estivesse negociando aquele IPCA mais 7, IPCA mais 10 e assim por diante, mas um prazo futuro médio de 5 anos. Então assim, cara, isso aqui é um instrumento bem complexo, é para hedge, isso aqui não é para pessoa física, tá bom? Tô passando aqui bem por alto, nem vou explicar muito, porque eu não vejo aplicação para pessoa física disso aqui, tá? Mas eu tenho que passar por todos, porque a série passa por todos os ETFs, tá bom? Então só para encerrar aqui, basicamente aqui, né? O BDAP11 você vai negociar uma média dos próximos 5 anos desses contratos futuros de taxa de juros real, né? Que é o IPCA mais alguma coisa, tá bom? Taxa de administração 0,20%, imposto de renda 15%, não tem IOF e não tem come cotas, tá? Ah, Antônio, para que serve isso? Aqui, ó, galera, vou ler o que tá no site, tá? Mas basicamente é para hedge e proteção de carteira para algumas operações complexas. Então, auxilia aqui nas estratégias de hedge de obrigações ou carteira de títulos referenciados em inflação, permite transformação de ativos passivos referenciados em inflação pré-fixada em pós-fixada e vice-versa, permite sintetizar posições vendidas em taxa de juros real sem necessidade de possuir esses títulos do Tesouro IPCA. E aí tem uma alavancagem com eficiência de capital, tá? Cara, isso aqui não é para pessoa física, tá bom? Se você é pessoa física e usa, por favor, comenta para mim aqui embaixo que eu quero muito entender o uso da pessoa física disso aqui, tá? Um pouquinho mais complexo que parece, então, enfim, já vou encerrar por aqui, tá? Bom, e já comenta para mim agora, então, se você gosta de tesouro ou de ETFs pré-fixados aí na sua carteira, tá bom? Considerando agora os pré-fixados normais, tipo 14% ao ano, 15% ao ano, e enfim, né, sem complexidade. Bom, então vamos entender os ETFs pré-fixados aqui que a gente tem disponíveis na bolsa, tá? Assim, ó, de cara já são bem menos opções do que aqueles que eram relacionados aqui ao IPCA+, tá bom? Então isso já é um sinal muito relevante do que o mercado procura mais, do que o mercado gosta mais, do que o mercado acha mais útil, vamos dizer assim, tá bom? E eu já vou agora dar a minha opinião. Eu não gosto de pré-fixado, tá? Já falei isso em vários vídeos. Eu não sou muito fã. Não vou negar que eu já coloquei na carteira pessoal, até nas carteiras recomendadas. Mas é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado mesmo. Sério, muito cuidado mesmo. Até mesmo no tesouro, né? O pessoal fala, chegou no 14% ao ano pré-fixado, tá tudo certo. Só esperar que vai vencer porque são só 2 anos ou 3 anos, né? Beleza, é verdade, cara. É verdade. Não tô falando que tá errado, tá? Mas o ponto é que aqui você tem pouca margem para erro, tá bom? Não é que é para erro, né? É que você não tem nenhum componente pós-fixado para andar junto com o mercado. Então tem que tomar um certo cuidado. Bom, então vamos lá. O Fixa11, ele é, teoricamente, um ETF de taxa, tá bom? Ele é uma média da taxa DI.
taxa futura, mas ele tem um comportamento muito similar aos pré-fixados de 3 anos. Então eu vou analisar ele considerando que ele é um ETF aqui de pré-fixado, tá bom? Que no final das contas o comportamento dele vai ser praticamente isso. Então a gente tem 3 tickers aqui. O IRFM11 do Itaú, o IDCA11 do Itaú e o FIXA11 aqui do Banco do Brasil, lembrando que ele é uma média de contratos futuros, tá? Aqui a gente tem as taxas de administração deles, aqui pode ser até um pouquinho maior do Itaú, do Banco do Brasil, ok? Mas a gente tem que fazer aquele exercício de entender, né? O que esses ETFs estão entregando, o que tem dentro deles. Então aqui a gente tem do Itaú, basicamente, essas duas opções, eles têm títulos pré-fixados, tanto aqui de 2 anos mais ou menos, e outro de 3 anos. E aqui estão os nomes deles, tá? Olha só, IRFM-P2 e IRFM-P3. E, cara, aqui começam os embrólios dos pré-fixados no Brasil. E, na boa, eu não sei se nenhum outro vídeo do YouTube vai dar esses detalhes que eu vou passar para vocês hoje, tá? Mas para vocês notarem a dificuldade que é esse tema e essas informações. No site oficial da Ambima, que eu já mostrei para vocês, né? Cara, esse aqui é o site oficial, beleza? Eles apenas mostram IRFM, M1, M1+, e MP2. Aqui embaixo eles explicam, ó, o MP2, por exemplo, né? Igual a IRFM, papéis pré-fixados, mas com aquele mecanismo ali de controle de prazo ali para os ETFs, né? Lembra do prazo médio de repactuação para ele ficar com 15%? Beleza. Mas como é que o Itaú oferece IRFM-P3 se nem no site da Ambima tem? Pô, aqui é o P2, a gente clica, tem essa lâmina. Mas, cara, eu consegui a lâmina do P3 fora do site da Ambima. Tipo, cara, a informação, infelizmente, ela não é fácil de ser conseguida, tá? Então, de forma geral, a gente tem esses 2 índices da Ambima. Um deles não tá nem no site oficial. Então, cara, peguei do Google, tá? Essa é a verdade. E beleza, aqui a gente tem mais ou menos a curva de comportamento dele. Lembrando que esse aqui é o RFM-P2. Tem um prazo médio de repactuação aqui acima de 720 dias, né? Aquele controle para ter um imposto de 15%. E a gente tem o IRFM-P3, que são títulos aqui com um prazo um pouquinho maior, né? A duration já é um pouquinho maior também. Então eles já são um pouquinho mais voláteis, tá? Olha só, botei exatamente um em cima do outro. Vocês conseguem ver que, cara, um tem uma quedinha a mais, um tem uma quedinha a menos, justo. Mas a questão toda é aquela análise de duration, tá? Aquele que tiver maior duration vai ser um pouquinho mais volátil. Mas a diferença, ela é pequena, tá bom? A diferença é pequena. Por quê? Porque a gente tá olhando aqui, né? Se eu pegar só o exemplo dos IPCA+, eles estão aqui próximos do 2, né? 2 ou 3 aqui, um pouquinho mais. Pode ver a duration aqui entre 2 e 3. Essa duration às vezes fica 1,5. Essa duration muda, tá? Não é estático. Mas eles tendem a andar ali de certa forma parecidos, tá? Aqui tem o IRFM P2, né? No caso o IRFM 11, que é o P2. E também tem aqui o IDCA 11, que é o P3, tá bom? Cara, de forma bem similar, eles pegam ali os títulos públicos. Um deles com uma duration média de 3 anos. E o outro, basicamente ali de 2 anos, tá bom? Títulos até 2 anos. Perdão, igual ao superior 2 anos. E o Fixa 11 aqui, ele é um índice criado pela S&P que vai pegar ali a média aqui, né? Vai compor uma carteira com o DI de 3 anos, tá bom? Então vai pegar aqueles contratos futuros e vai se comportar praticamente igual aqui o IDCA 11 dos 3 anos também, tá? É muito parecido. A título de simulação, nós vamos considerar que eles são iguais, tá? Justamente pela duration, pelos prazos aqui serem bem parecidos, tá bom? Não é exatamente igual, haverão variações, muda o rebalanceamento, mas aqui, se a gente não considerar isso, é impossível praticamente simular, tá bom? Aqui só visualmente para vocês verem, né? Esse aqui é o BDAP11, aquele ETF que reúne os cupons de IPCA+, pode ver que ele tá 11%, tipo, tá 11%, né? Tá IPCA mais 11, né? Por quê? O mercado está precificando lá na frente já uma média de proteção. Isso aqui é muito complexo, tá? Não dá para explicar nesse vídeo aqui. E aí aqui a gente tem os 3 ETFs que a gente viu ali serem possíveis da gente avaliar, tá bom? E aqui já começam os problemas, tá? Por quê? O IDCA 11, aquele de 3 anos, ele é tão recente que nem tem dados para avaliar. Então, cara, eu vou até excluir ele um pouquinho da simulação. E o IRFM e o Fixa 11, a gente consegue ver aqui, né? Lembra? Um é o IRFM P2, tá bom? Aqui de cima. E o Fixa 11, ele é parecido com o P3, então ele é parecido ali com os 3 anos de pré-fixado, tá? Aí ele rendeu um pouquinho menos, tá bom? Só que ainda assim são títulos aqui, ó, com um prazo pequeno de avaliação, tá? A gente não consegue simular ali 10, 15 anos.
de forma tão fácil, tá bom? Então, existem limitações nessas análises, tá? Mas mesmo assim, se você tá gostando, vai deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque eu sempre trago vídeos diferentes e agora eu vou começar a trazer bastante simulações práticas, porque aparentemente o pessoal gostou bastante. Bom, então pra gente entender aqui de forma bem direta, né? Olha, se você compra um desses ETFs ou até mesmo no Tesouro Direto, o que você está dizendo aqui na prática, né? Que você vai comprar basicamente uma taxa pré-fixada de 14, 15, 13, 12, assim vai, e você topa ali ficar basicamente 2 anos posicionado, tá bom? Aqui no Tesouro Direto. Só que no ETF, ele sempre vai vencendo a carteira e eles vão comprando uma nova, né? Vão comprando novos títulos e vai tendo esse giro. Então, você tem que ser muito estratégico para comprar isso aqui, porque senão você vai ter que ficar fazendo muito preço médio, tá? Aqui eu vejo que o BO ele é um pouco mais chatinho que os IPCA+. Primeiro, porque a gente tem menos opções de compra de prazos. Segundo, que você não tem nenhum componente ali pós-fixado, tá? E nem o governo que emite esses títulos, nem o mercado é trouxa. Isso é puramente estratégico, tá? Pode ver a quantidade de opções, tanto de ETFs, IPCA+, comparado aqui aos pré-fixados, quanto os próprios títulos aqui de leilão do governo e do Tesouro Nacional aqui, tá? Para pensar. Aqui a gente tem os pré-fixados disponíveis. Então tem 12 meses, 48 meses, 72 meses. Pô, tem aqui de 10 anos, né? Que é aquele com o cupom semestral lá, sabe? Ah, beleza, é um prazo longo, né? Mas, cara, quando você compara aqui com os IPCA+, olha só aqui, ó. 10 anos, beleza? Mas também tem 25 anos, 40 anos e tem outros também, tá? Então, isso mostra que o governo está mais disposto a emitir títulos de 40 anos que são híbridos do que pré-fixados. O erro sai muito caro, tá? Isso aqui é a gestão da dívida pública. Ah, Anthony, mas nos últimos 12 meses eles emitiram aqui, ó, pô, praticamente a mesma coisa, né? No olho aqui entre IPCA+ e pré-fixado. É verdade, galera, mas o IPCA+, ó, ele pode ter, aqui no caso, tá? Ele pode ter ali componentes de 40 anos, cara. É muito tempo para você travar uma rentabilidade, por exemplo, de 15% por 40 anos. O governo não vai permitir fazer isso assim fácil. Então, são componentes aqui que você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque isso aqui, o governo não vai ficar dando por muito tempo. O título vai vencer e você vai ter que meio que rolar essa dívida. E aí, a taxa lá dos 15% que você pegou, não necessariamente vai estar disponível de novo. Entende? Então, é um negócio que exige um pouquinho mais de gestão, um pouquinho mais de acerto, vamos dizer assim. E claro, o pré-fixado é só uma parte da sua carteira, né? Se você quer ter uma carteira que ela é completamente diversificada, bem montada, inteligente, baseada em ETFs e feitas por mim, você pode conhecer as carteiras recomendadas Resulta Capital, que estão aqui com 30% de desconto, olha aí, último dia aí, hein, amanhã. Então, é a finaleira da promoção, você pode considerar fazer parte aqui e ter um contato maior comigo também, para esses investimentos aí livres de conflito de interesse. Agora aqui é o seguinte, tá? Eu já estou montando aqui a simulação que eu quero fazer e eu vou elaborar alguns cenários com algumas carteiras desses pré-fixados sozinhos ou até mesmo com outros títulos juntos, tá? Mas isso aqui, cara, tem pouco dado, tem pouca informação para trás, tá bom? Eu vou pegar aqui, só para a gente analisar juntos, para não ficar devendo nada nesse vídeo, o início aqui da simulação e o único índice que eu tenho aqui disponível para simular é o IRF-MP2, tá? Que tem ali de 2010 até agora, tá bom? Então esse aqui é o único que eu consigo simular de fato. Eu vou fazer algumas carteiras e vou simular no próximo vídeo, tá? Mas só pra gente comparar ele aqui com o CDI e não ficar, né, um vídeo sem informação nenhuma pra você, que eu sei que já deixou o like e se inscreveu aqui, ele chegou a bater aqui no CDI lá no longuíssimo prazo, tá? No caso desses 15 anos. E em termos aqui de janelas móveis, cara, esse aqui é bem importante, tá? Demonstra muito na prática o que você tem que ficar ligado em relação aos pré-fixados, né? Ele bate em diversos momentos aqui nos 12 meses, né? O CDI, em diversos momentos ele consegue ficar acima, mas em outros ele fica para baixo. Então você precisa também ter uma gestão um pouquinho mais ativa e ser um pouquinho mais ligado. E ó, vou deixar aqui só um gostinho da simulação que eu vou fazer agora mais adiante, que vai ser o segundo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, que eu sei que estão ficando muito compridos. Só pra gente comparar, tá? O IRFM e o pré-fixado junto com o B5P2, que é o IPCA+, de curto prazo também, nessa janela temporal de longo prazo, o B5P211 ali estaria batendo esses pré-fixados, tá bom? Então, o componente do IPCA+, ele te ajuda em relação à imprevisibilidade. Mas, se você sabe cravar, tem bola de cristal, né? Se você tiver, me avisa que eu
que eu assino a sua carteira. E você consegue realmente se aproveitar ali das movimentações, da marcação a mercado, você consegue, por exemplo, fazer com que o IRFM P2 ali, ele renda mais do que o CDI, renda mais do que o IMAB5 P2 e você consiga até se beneficiar um pouquinho mais, tá? Mas assim, você precisa ter um timing muito assertivo, pouca janela para erro, tá bom? E se você erra, cara, aqui ó, sai caro, tá? Cobra caro mesmo, você consegue ter resultados um pouquinho piores aqui do que o CDI ou do que o próprio IMAB5 P2 em janelas maiores, tá? Então, obviamente, não estou falando que é um investimento ruim, acho que ele é um investimento que também é bom, também funciona. Você tem que ficar muito ligado com as exposições quando o mercado está com as taxas ali bem altas, né? Que os títulos estão baratos e você tem que se aproveitar da marcação a mercado, tá? Não vejo isso aqui como um componente para você ficar rodando ali por 10, 20 anos, porque você tem que ficar sempre rolando os títulos, eles vencem 2 anos, 3 anos e aí a taxa de juros já mudou. Pode ser que não vale a pena ficar pré-fixado com a taxa de juros a 9% no Brasil. Cara, pode ser que isso seja ruim, entendeu? Claro que você tem que avaliar, né? Ninguém sabe exatamente o futuro, né? Esse vídeo todo eu trouxe algumas explicações, alguns cenários. Não é uma recomendação de investimentos, mas eu, por exemplo, não gosto tanto dos pré-fixados, tá? De novo, não vou negar que eles podem entrar na carteira, eles têm espaço, mas com toda certeza, para mim, eles são menos relevantes e têm um papel, principalmente nesse modelo de ETF, né? Menos importante do que os pós-fixados ou do que os híbridos, tá bom? E em diversas janelas, a gente vai ver no próximo vídeo no detalhe que eu vou trazer a simulação completa. Os pré-fixados, eles têm aqui um risco maior do que os híbridos ou do que o pós-fixado, né? E tem um retorno menor, tá bom? Então é um ponto de atenção. Lógico que não quer dizer que ele não tem espaço, ou quer dizer que ele é ruim também. Não é isso, tá? Mas tem que tomar um certo cuidado a mais. Eu vejo que não é um investimento ali para pessoa física em geral, assim, só comprar e achar que tá tudo certo. E isso se aplica também pro Tesouro Direto, tá? Importante lembrar disso sempre. Porque se você falar assim para mim, não, Antônio, mas eu travei e eu vou esperar até vencer. Pessoal, eu entendo que você vai esperar até vencer e vai ter essa rentabilidade lá, que o governo vai te pagar. Só que os impactos que a inflação podem gerar nesse meio tempo, você também tem que estar ciente e tem que estar protegido de alguma forma. Esse é o meu maior receio com as pessoas que falam, eu vou comprar o pré-fixado porque eu não vou ter prejuízo. Cara, você pode ter prejuízo, só que você pode não perceber, entendeu? É o único cuidado que eu acho que a pessoa tem que ter, e se ela estiver tomando esse cuidado, tá tranquilo, vamos dizer assim, né? Tá razoável ali, né? Bom, então eu vou deixar recomendado aqui os vídeos passados aqui dessa série com os outros ETFs aí, os híbridos, com IPCA+, as comparações, as simulações e claro, já se inscreve e deixa o like justamente para ver o próximo vídeo aqui com as simulações dos pré-fixados, tá certo? Obrigado pela inscrição e pelo seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.